aleluia, 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 Aleluia. aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Ele não dirá por si mesmo, mas anunciará tudo o que eu disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Sentados. Nos recolhamos num tempo de silêncio. Rezemos em nosso íntimo, invocando ao Espírito Santo, Ele que nos anunciará tudo sobre Jesus, nos ensinará tudo e nos fará recordar tudo o que Jesus disse. Peçamos seu auxílio, sua ajuda neste momento. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, percorrido o caminho de novembro do ano passado, quando iniciamos o tempo de preparação para o Advento, com aquelas leituras que anunciavam e preparavam para o nascimento de Jesus, depois o Natal, depois os processos, o crescimento de Jesus aos 12 anos, depois Jesus já adulto aos 30 anos, o batismo, os 3 anos de sua missão, que culminou na Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus, subiu para junto do Pai, domingo passado mandou o Espírito Santo. Pronto. Hoje celebramos a festa, a solenidade da Santíssima Trindade. Que sugere esta festa? Exatamente que domingo passado terminou Deus de revelar tudo, de mostrar definitivamente sua face. Nós agora não temos aquela experiência de um Deus distante. Nós o tratamos, nós nos relacionamos com Ele, nós o chamamos de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós o chamamos de a Santíssima Trindade. Quando
nos séculos passados, este conceito de Deus que brota da Sagrada Escritura, desde o livro do Gênesis, quando Abraão e Sara receberam 3 peregrinos que passavam na porta da tenda, e recebeu esses 3 peregrinos debaixo da árvore do carvalho de Mambré, e esses 3 peregrinos são acolhidos por Abraão, que prepara um lanche maravilhoso para eles, e na hora que eles vão saindo, perguntam: cadê sua esposa? Está lá dentro da tenda providenciando a comida. E eles dizem para Abraão: o ano que vem vamos passar de volta aqui e ela terá gerado um filho. A partir daqueles 3 peregrinos, tem já no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a noção de que se tratava de um Deus que caminhava entre o povo. A representação mais eloquente da Santíssima Trindade passa por muitos esforços dos artistas, dos matemáticos e dos físicos e até dos químicos para tentar descrever de forma elucidada, visível ou compreensível à razão o que é Deus. A definição de Deus e as formas de representação de Deus não esgotam o mistério. Deus, porém, continua sendo uma realidade grandiosa que para nós humanos ultrapassa a nossa capacidade, alcança-nos, mas ultrapassa-nos. Então a gente vai sempre ter a vontade de compreender mais, exatamente porque é um mistério. A definição de Santíssima Trindade na teologia católica, mesmo na teologia protestante, precisa de recorrer a 2 expressões, a 2 palavras gregas, que vocês vão ficar surpresos. Cada vez que chega essa festa, que eu vou mergulhar nos textos, eu fico impressionado. A primeira palavra grega é pericorese. Peri, ao redor, corese é o mesmo que ir e vir, movimentar-se circularmente, que sugere dançar. Então, Deus, brincar, dançar, é uma dança de amor mútuo. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma dança de amor mútuo que alternam as 3 pessoas numa comunhão permanente que não se esgota. A segunda palavra, esta dança gera koinonia. Koinos, comum, onia, ato comum. Significa algo compartilhado. O que tem em comum é o tempo inteiro posto para o outro, entregue ao outro. Então é uma dança de entrega permanente de si. Definição maravilhosa. Agora, quem de nós dá conta de entender Deus e pensar Deus de uma forma brincando? Quem de nós ensina para as crianças que a Santíssima Trindade é uma comunhão de 3 pessoas na mesma natureza igual de majestade, que brincam juntas? Vem comigo rapidamente na primeira leitura para entender este conceito. Primeira leitura do livro dos Provérbios, depois é a sabedoria de Deus se apresentando. O Senhor me possui como primícias de seus caminhos. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada.
No versículo 27 diz assim: quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Versículo 30, vamos ler juntos? Eu estava ao seu lado como mestre de obras. Espere, então a sabedoria se apresenta como aquela que foi gerada desde toda a eternidade, ao lado de Deus, do Senhor. A sabedoria, ao longo do resto da Escritura, é apresentada ora como Filho e ora como Espírito Santo. A sabedoria é a palavra de Deus, é o ensino de Deus, é o saber de Deus. Jesus é a palavra, mas é também o movimento divino sobre a criação e as criaturas, o Espírito Santo. Então, está ao lado de Deus como mestre de obras. Os pregadores dos primeiros séculos chamavam isso de o Pai que cria todas as coisas com as suas duas mãos. É Jesus e o Espírito Santo as duas mãos do Pai. Por Jesus e pelo Espírito, o Pai cria todas as coisas, e a sabedoria se apresenta aqui como mestre de obras. Se lembra de Jesus falando para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja? Ideia de um pedreiro, de um construtor, de um mestre de obra. Quando ele ressuscitado aparece aos discípulos e mostra as mãos, os pés e o lado, mostra os calos do carpinteiro, daquele trabalhador que no lenho da cruz trabalhou a obra da redenção, a obra da salvação. Então é mestre de obras, mas é também, mestre de obras, é bom entender, porque seguramente aqui tem alguns que trabalham com construção civil. Mestre de obras, no eito da obra, é aquele que observa e acompanha tudo. O engenheiro e o arquiteto elaboram o projeto e delega um que não sai do eito, que passa por todas as áreas e que é responsável por identificar todos os problemas e encaminhar solução para todos os problemas. É essa a definição de mestre de obras. Sugere que é alguém que tem uma atenção, e desculpe o trocadilho, e atenção maior do que todo mundo. É o que tem hora que ele trabalha como servente para dizer ao servente como faz, como pedreiro para mostrar como faz, conserta o carrinho, conserta a ferramenta. Mestre de obras, mestre, ensina os trabalhadores a levantar a obra. Até aqui sugere algo pesado, mas agora vem a definição que volta à koinonia. Veja lá comigo, ainda no versículo 30. Eu estava ao seu lado como mestre de obras. Vamos ler juntos? Eu era seu encanto, dia após dia. Crianças, vamos acompanhar aqui essa leitura. Eu era seu encanto dia após dia. Leiam. Brincando todo o tempo em sua presença. Trabalha e brinca. Não só trabalha, crianças, e não só brinca. Para ser mestre de obra, crianças, tem que brincar, mas tem que também estudar, tem que trabalhar. Eu era seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença. Continue. Brincando na superfície da terra. E alegrando-me em estar com os filhos dos homens. E brincando, trabalha, brinca e alegra. O Deus bonito, não é? Será que nós experimentamos Deus assim? Quando você põe-se na presença de Deus para rezar lá no seu quarto, nas horas difíceis das suas tribulações, no cansaço do eito do seu trabalho, você dá uma parada, uma respirada e diz: vou ficar na presença dele e vou brincar. Brincar não é a mesma coisa que pegar o celular e ver
videozinho idiota para distrair. Brincar significa pôr o corpo inteiro, as emoções e os sentimentos num ritmo, num bailado de comunhão com Deus. Essa palavra grega, pericorese, brincar, dançar, dança mútua de amor, lembra aquelas danças rituais comuns em todos os povos e culturas do mundo, as danças sagradas comuns aos povos e às culturas, em que crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos se vestem, comumente se trajam e dançam, e dançam, e dançam num ritmo até alcançar uma comunhão estática, uma espécie de êxtase. Imagine. Se a gente pensa Deus assim. Na definição do que é Deus, fica resolvida uma das perguntas mais difíceis para o mundo e para os tempos de hoje. Ao ficar claro quem é Deus, ficará claro quem é o homem, quem é a mulher, o que é a pessoa humana. Toda pessoa desacertada e desencontrada na vida, ela traz consigo uma compreensão equivocada sobre o que é a pessoa humana, o que ela é, e ela traz compreensões equivocadas sobre quem é Deus. Toda pessoa que na prática religiosa desenvolve a verdadeira e sadia compreensão sobre Deus, ela terá uma sadia compreensão sobre a pessoa humana, sobre ela, sobre o outro, e mesmo enfrentando grandes dificuldades, ela saberá enfrentar essas dificuldades, porque ela tem uma sadia compreensão de quem é ela. Está claro? Está claro? A pericorese é aquela dança sagrada que na antropologia, particularmente nos desenvolvimentos dos 2 últimos séculos, mas particularmente neste último século, a neurologia e depois a psiquiatria e a psicologia estudaram da antropologia humana, da estrutura humana, dos elementos que compõem o homem e a mulher, com a disposição para a comunhão, com a ativação do que cada um tem de melhor para oferecer para a comunhão com o outro. É aquela dança muito comum na meditação, em que a gente, exercitando a respiração e o pensamento, alcança uma harmonia das mesmas ondas do cérebro, do batimento cardíaco, as mesmas ondas da respiração. Você alcança um recompus-me, restaurei, e aí você vai para o enfrentamento do problema. Essa é a noção de Deus que brinca e que trabalha, e também de pessoa humana que brinca e que trabalha. A pericorese, brincar e dançar, e a koinonia, para gerar comunhão. Esta comunhão, às vezes, minha gente, ela passa por processos não simples. Vem na segunda leitura comigo. Nós estamos numa grande crise antropológica. A nossa crise, o Papa Francisco escreveu isso naquele documento que ele escreveu, Laudato Si, no número 118. A Laudato Si é um documento sobre a criação, que muita gente estúpida fala que o Papa estava fora da teologia, falando sobre criação, ele deveria falar sobre Deus. E lá no número 118 o Papa diz assim: o problema do mundo na relação com a criação, antes de ser um problema teológico e ecológico, é um problema antropológico. Nós vivemos numa crise de compreensão do que é a pessoa humana. Nós não temos uma visão, nós temos que ler a Bíblia inteira e perguntar: que noção de Deus a gente tira daqui e que noção de pessoa humana brota daqui? Isso é resposta teológica e resposta antropológica. Está claro? Aqui, na carta de Paulo aos Romanos,
tem uma resposta antropológica maravilhosa e profundamente teológica. Vamos lá? Irmãos justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Você pensa, essa paz porque acabaram os problemas. Não é não. Pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo, por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça. Jesus é a mediação para a graça. Nesta graça estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos, mas não estacionamos em nossa glória, porque a nossa glória, ela pode ser a coisa maior do mundo, que não será a glória para a qual nós estamos destinados. A glória para a qual nós estamos destinados é a glória de Deus. E não só isso. Lá vem agora. E não só isso, versículo 13, vamos ler juntos? Vocês que são pais, mães, vô e avó, que vivem enfrentando o problema dos filhos e dos netos, e vivem a fadiga da aflição de não saber como ajudá-los a enfrentar suas vidas, veja a sugestão do apóstolo Paulo sobre a esperança, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações. Mais forte. Pois nos gloriamos também de nossas tribulações. De nossas tribulações. Você é uma pessoa que trabalha como mestre de obra, ajudando Deus na obra de tudo que é a vontade de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Você brinca, e quando chega a tribulação, o que você faz? Como é que você se relaciona com a tribulação em sua vida? O cristão é avaliado pelo modo com que ele enfrenta a tribulação. Não somente isso, pois nos gloriamos também na tribulação. Imagine a hora que você recebe uma notícia terrível, na tribulação você diz assim, pessoal, calma um pouco, eu preciso ir ali. Lá no seu trabalho você vai para a sua sala, ou até para o banheiro, ou na sua casa vai para o seu quarto e diz, eu preciso glorificar e louvar o Senhor e gloriar-me no Senhor por essa tribulação. Porque eu sei que essa tribulação eu vou enfrentá-la com a força da fé. Eu vou enfrentá-la com a força do Deus que eu creio. Você dança no seu quarto, alegrando-se, gloriando a Deus quando a tribulação vem? Ou a tribulação te arrasta para o limbo? Olha o que faz com a tribulação uma pessoa que crê. Continua o texto. Sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. Brada, igreja. E a esperança não decepciona. E a esperança não decepciona. Não decepciona. Gente que vive se decepcionando toda hora é gente que nunca conheceu a esperança cristã. Reage, igreja. Vai. Vamos. Gente que se decepciona o tempo inteiro é gente que não conheceu a esperança cristã. Pois a tribulação gera constância. Veio o problema? É hora de eu ativar em mim tudo que eu aprendi, tudo que meu pai e minha mãe investiram em mim, tudo que a vida e o cosmos investiram para eu existir. Eu visito a potencialidade que me habita e gera constância. A constância gera virtude provada, gera calo nas mãos, gera desgaste, gera cansaço. Hoje, em Roma, o Santo Padre, o Papa Leão, celebra o jubileu do desporto. Ele pregando ao povo dos esportes, ele dizia, o esportista é como o santo.
ninguém nasce vitorioso como ninguém nasce santo. É a tribulação que gera constância, a constância gera virtude provada, a virtude provada desabrocha na esperança, e a esperança não decepciona. Nós vivemos tempos de crise. Eu falei no começo da celebração, do casal nosso da paróquia, o Razível e a Keila, que estão lá num bunker em Jerusalém. Ele é médico, é secretário do Estado na saúde aqui em Goiás. O Razível tem partilhado comigo muita coisa nesse campo da saúde. As dificuldades, eu já disse outras vezes e repito agora. Vou citar o exemplo da medicina, mas isso serve para qualquer profissão, porque tem um monte de empreendedores aqui que constantemente remetem a esta crise. A dificuldade de gente preparada para o trabalho e para a tribulação, a constância e a virtude provada. Quem administra um hospital e tem que lidar com os profissionais da limpeza, os enfermeiros, os técnicos e os médicos, ele diz, a gente é abordado de todo lado, especialmente porque a gente serve num campo da administração pública, na Secretaria de Saúde. Aí, um pai faz pressão para pôr a filha, o filho médico, num estágio, numa vaga, e a gente luta, até que põe a pessoa, ela vem, trabalha 3 dias e no terceiro, no segundo dia, enfrentou uma dificuldade, ela vai, no que estiver perto dela, olha, eu não volto, porque não fui formado para o sofrimento, eu tenho que ser feliz. E liga para o papai e a mamãe e diz, papai, mamãe, estou sofrendo, vem para casa porque eu não gerei filho para sofrer. E o papai e a mamãe dá tudo. Esse papai e essa mamãe não criaram um varão e uma varoa, que chega aos 20, aos 25, aos 30, aos 35, aos 40, aos 45, está caçando uma profissão e um relacionamento estável. Né, Débora? Minha gente, não me assusta o trato que o mundo tem com o bebê reborn e com os cachorros de estimação, com os pets. Me assusta ver pai e mãe tratando filhos de 25, de 30, de 40, como se fosse um bebê reborn ou um cachorro. Isso me assusta. Isso me espanta. E está assim de papai e mamãe, paparicando o filho. Como se fosse um cãozinho de estimação, um petzinho, que qualquer infelicidade corre ali e investe mais tanto. Esses pais e essas mães, e ainda vão para a igreja. E a hora que não alcança o milagre e a graça que queria para o filho, muda de igreja, porque eu quero um Deus, um padre, um pastor que me ajuda a dar a meu filho tudo que ele sonha. Mas não gera homem e mulher com dons e capacidades que possam ser passados pelos processos de tribulação, e essa tribulação faz esse homem, essa mulher dizer, eu recebi do meu pai e de uma mãe algo, que tribulação nenhuma me tira desse eito, eu vou fazer isso virar constância, virar virtude provada, virar esperança, por quê? A esperança não decepciona. E não decepciona por quê? Vem comigo no versículo 5 ainda da segunda leitura. Você vai ficar impressionado. Se seu filho... Eu tenho um padre amigo, o Zé William, lá da Menino Jesus, que ele diz assim, quando um pai e uma mãe chega perto de mim e diz, faz uma oração sobre meu filho, minha filha, ele vai fazer o Enem, vai fazer o vestibular, ele diz, eu vou rezar, para que ele passe numa faculdade boa e longe, para que você, pai e mãe, deixe ele fazer o caminho dele, e longe, para que ele vire homem e mulher no melhor, que ele é, que ele tem, e no aprofundamento longe. Eu gosto disso. Versículo 5, a esperança não decepciona, tem um porquê. Por quê?
O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Espere lá, põe a mão no seu coração, com decência, vamos repetir esse texto, bem devagar. E a esperança não decepciona, leiamos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amor derramado, dado. O filho, a filha, quando vem a tribulação, ele diz assim: aquilo que meu pai sofreu por mim, que minha mãe sofreu por mim, aquele amor que Deus derramou em mim, através do amor de meu pai e minha mãe, não me deixa desistir e decepcionar. Eu vou buscar em mim o que eu tenho de melhor, vou provar constância, virtude provada, vou ser esperança, e vou chegar um dia diante do meu pai com todas as conquistas e vitórias e dizer: isso aqui não é outra coisa, pai e mãe, senão uma resposta à qualidade do amor que você derramou em mim. Ô glória! Vai, igreja! Vai! Deus cuidou e pôs você, a minha vida, papai, mamãe, vovô, vovó, não para me fazer um bebê reborn, um cachorrinho pet de coleira, dizendo papai está aqui, mamãe está aqui o tempo inteiro, mas para capacitou-me, qualificou-me para enfrentar tribulação. Vai! Mas não se esqueça, para ter isto, tem que ter graça de Deus e amor de Deus derramado. E o balde que Jesus e o Espírito Santo usa para derramar esse amor, capaz de fazer um menino, uma menina, que prova sua esperança passando tribulação, o balde que Deus usa para derramar nele essa graça, esse amor, é você, papai e mamãe, é você, vovô e vovó. Só o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, diga agora, amém? Ora, vamos enfrentar isto. Vamos encontrar uma realidade nova que os discípulos não estavam dando conta. Vamos ao Evangelho. João capítulo 16, versos 12 a 15, número 11 do seu folheto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Algumas Bíblias traduzem por não sois capazes de suportar, de carregar agora. Nós estamos na quinta-feira santa, à noite, entrando na madrugada da sexta-feira da paixão. Capítulo 16 de João está nesse ambiente. Nós estamos há vários domingos nesse texto de João. Jesus já ofereceu seu corpo e sangue na última ceia, ofereceu seu amor lavando os pés, instituiu o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E está chegando a hora em que ele vai ser preso, vai ser conduzido a esta execração pública, humilhante, sofrida. Está chegando a hora e os discípulos estão apavorados com a tribulação de ver Jesus nisto e pensando: o que vai ser de nós? Não vai sobrar nada. E Jesus dirige ainda: moçada, fiquem firmes, eu tenho muita coisa a dizer para vocês, mas vocês não vão compreender agora. O fato de vocês não compreenderem, não tirem a firmeza, a constância, a virtude provada de vocês. Perseverem, porque mesmo não compreendendo, vai chegar um momento em que vocês vão alcançar a compreensão. E sofrimento é assim. Tribulação é assim, nem sempre a gente alcança os porquês, não é? Olha o texto, continue. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade.
pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. O que é a verdade para nós? Que o Espírito da verdade nos conduza à plena verdade. A verdade que o Espírito Santo vai dizer-nos, revelar-nos, Jesus já falou para nós há 3 domingos atrás. Ele vos anunciará, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos ensinei. A verdade para nós, cristãos católicos, não é um conjunto de doutrina, de norma e de regra. A verdade para nós, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós vamos rezar, a verdade para nós é uma pessoa. Nós abrimos a Escritura e nos encontramos com uma pessoa, Jesus, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne. Escutamos a leitura, é uma pessoa que está falando conosco. Nós nos relacionamos com ela. Se tem dificuldade para entender essa palavra, nós voltamos ao Espírito Santo que foi derramado dentro de nós. É chamado de o nosso mestre interior, o Espírito Santo. Um mestre interior que diz-nos quem somos, quem é Deus, quem é você, o que é essa vida, o que é a criação, por que estou vivendo o que eu estou vivendo, para onde sou conduzido. O Espírito Santo vai dar-te Jesus, que te conduzirá ao Pai. Agora, olha a dança. Olha a dança divina. Tudo em Jesus remete ao Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai, que é salvar-nos. Tudo em Jesus remete ao Pai. Tudo no Espírito Santo remete a Jesus. E tudo na igreja remete à Santíssima Trindade. O Pai nos criou através de Jesus e do Espírito Santo. O Pai nos deu Jesus para nos salvar e nos destinar para a vida eterna. Jesus e o Pai nos deram o Espírito Santo que nos conduz na fé, na esperança que não decepciona e faz de nós homens e mulheres capazes de cantarolar e dançar até na hora da tribulação. Amém, igreja? Vai! O Espírito Santo não diz o que quer, como Jesus não disse o que queria. Jesus diz: eu vos ensino aquilo que ouvi de meu Pai. O Espírito Santo nos ensina o que ele ouviu de Jesus. Deus não existe para legitimar o mundo, para legitimar sistemas. Deus não existe nem mesmo para legitimar religiões. Gente, eu vou dizer uma das coisas mais terríveis para um pregador falar. A religião, a política e a arte são os lugares mais fáceis de esconder gente doida, neurótica, desequilibrada. A religião, a arte e a política. Por quê? Por causa da subjetividade. Me corrija aí, Rejane, me ajude. Por causa da subjetividade. São 3 áreas de apelo muito subjetivo. A pessoa vem, ela quer fazer um bem para ela mostrar. A gente pensa que é o bem que ela está fazendo, mas ela quer mostrar é a ela. Às vezes mostrando a nós, pregadores na religião, nós estamos através de mostrando-nos, a gente esconde um monte de doença, desequilíbrio, paranoia, pecados graves, doenças. Religião é um trem delicado e perigoso. Deus não existe para legitimar sistema, para legitimar o mundo, para legitimar a política, a arte e legitimar a própria religião. Deus é e nos fez segundo o critério do seu amor e da sua liberdade. O Filho remete à vontade do Pai, o Espírito à vontade do Filho e a igreja remete à vontade da Trindade. Se a igreja não se ocupa em conduzir você
à graça e ao mistério da Trindade, para você mergulhar nesse mistério e participar dessa dança sagrada de mestre de obra, de alegria e de brincadeira, a igreja não está cumprindo o seu papel. Está claro? Repito, tem um monte de gente neurótica na igreja pregando para passar medo, para pôr vocês correndo atrás de pregador, e não para mergulhar no trabalho e na dança do mistério de Deus. Versículo 14. Ele me glorificará. Leia, igreja, por quê? Receberá do que é meu. Vai. E vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui. Vamos, igreja. Vamos. É meu. Espera aí, igreja, juntos. Versículo 15. Tudo o que o Pai possui é meu. Vai. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Então Jesus, ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É este remeter ao Pai, remeter ao Filho, remeter à Santíssima Trindade, que é a obra da fé. Quando você tem clareza sobre quem é Deus, você terá clareza sobre quem é você e o que é a criação de Deus. E a gente termina com um louvor. Vem comigo no Salmo. Isso aqui lembra a gente lá na beira do lago, na Sobrada em Aruanã. Olha isso. Olha este Salmo. Olha este Salmo 8, para cantar e dançar. Pai, mãe, põe sua criança no colo uma hora, desliga as luzes lá de casa, vá para a varanda do apartamento, ou para o jardim do prédio, ou para a praça mais próxima, ou vá para o quintal da casa ou o jardim da casa, e reze esse salmo com suas crianças, e canta e dança esse salmo. Vamos ler juntos? Contemplando estes céus que plasmastes, e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, o que é o homem? Vai, igreja. Para dele assim vos lembrardes, e o tratardes com tanto carinho. Perguntamos: Senhor, o que é o homem? É uma pergunta. Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. O papel da criação e da beleza da criação é para você perguntar a Deus sobre você: por que eu tenho a graça de viver nessa beleza e nessa graça toda? Agora, para quem vai ter férias com as crianças, faça isso com as crianças. Transforme as férias não numa exaustão de entretenimento e diversão, de comprar, distrair e pegar fila para ver aquele monte de brinquedo agressivo e violento da Disney. Vá olhar a natureza e ativar as meninas e meninos para perguntar: o que é a criatura humana para ser tratada com tanto carinho? Olhe lá, versículo 6. Pouco abaixo de Deus o fizestes. Vai, igreja. Coroando-o de glória e esplendor. Firma. Vós lhes destes poder sobre tudo. Vossas obras aos pés lhe pusestes. Numa brincadeira de roda, numa brincadeira de crianças, quando o salmista fala: pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor, o que é que uma criança pergunta ao pai e à mãe, na brincadeira? Ah, então nós somos um quase Deus? Sim. Paulo, na carta aos Efésios, diz que quando Cristo se manifestar em sua glória, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Agora, ainda, a contemplação da natureza, versículo 8. Para quem acha que cuidar do meio ambiente, da natureza, é um discurso estúpido da pasta woke,
da pauta woke e da pauta esquerdista, olhe este versículo 8 e 9. As ovelhas, leiam, os bois, os rebanhos, leia. Todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Sim, ovelhas, bois, rebanhos, gado e as feras da mata, passarinhos, peixes dos mares, todo ser que se move nas águas, tudo é obra de Deus e tem que ser preservado e cuidado como obra de Deus. E isto não é pauta de quem prega alienação de ideologia de esquerda, não. Tá claro, minha gente? Amém, igreja? Reage! Pericorese é brincar e dançar diante de Deus, igual foi nossa festa junina. O Ministério de Música lá cantando, dançando, os ministros da Eucaristia catando lixo, limpando as mesas, trabalhando como irmãs e irmãos, cantando e dançando, comendo e bebendo naquela alegria. Pericorese é isso. Amém? Agora transforme a sua casa num ambiente de pericorese, de koinonia, para que seus filhos e filhas experimentem uma fé e uma esperança que não decepciona quando vier a tribulação. Incline a cabeça. Crianças, vocês também, agora parem de brincar e vamos rezar. Brincadeira é coisa séria, crianças. Vamos agora rezar. Incline a cabecinha, vocês também, que já têm o senso das coisas. Quem é pequenininho, deixa. Mas a criança que já tem noção, incline a cabecinha, põe a mãozinha no coração. E agradeça ao Papai do Céu por sua casa, por seu pai e sua mãe, a família que trabalha e cria aquele ambiente tão bom para você viver. Agradeça ao Papai do Céu o alimento, a casa, a família, as brincadeiras, as festas, mas também a tribulação e as provações que seu pai e sua mãe, que seus avós, seus ancestrais, seus antepassados viveram para que você tenha essa vida que você tem. Agradeça tudo que as gerações passadas sofreram para garantir a você a liberdade que você tem, as graças e bênçãos que você encontra em sua vida. Agradeça. Louve. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há, Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Já não quero ser igual. renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, Porque tudo de pé, que há elevando as mãos, dentro
erguendo as mãos para os céus, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu acolho esta manifestação extraordinária da graça, do amor derramado em mim, em meu coração, em nossos corações. Obrigado, Jesus, porque a esperança não decepciona por causa deste amor. Mesmo nas tribulações, eu firmarei os meus passos. Eu encontrarei um vigor maior que tudo. E enfrentarei as tribulações. Não vou me decepcionar. Não vou abandonar minha missão, meu trabalho, meus esforços. Oferecerei o melhor de mim e alcançarei o melhor para ajudar o mundo a ser melhor. Porque eu recebi do Senhor o melhor. Pelo amor que recebi dos meus que me amam e deram tudo por mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Eu vou oferecer o melhor, porque do Senhor só recebo o melhor. Obrigado, Senhor. Amém. Manifeste este melhor que você tem num abraço de gratidão, desejando a paz, cantando paz, paz de Cristo, paz, paz que vem. Eu vejo manifestar o poder da criação. Nos teus braços eu vejo estar o sorriso de um irmão. Eu quero Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Vamos cantar e dançar. Quero Te dar a paz do meu Senhor. nas palmas. Com muito amor. Cante para o mundo, para Israel, para o Irã, para Gaza. Quero Canta, igreja. te dar a paz Para todos os que sofrem. do meu Senhor. Com muito amor. Uma salva de palmas para Jesus, para o Divino Espírito Santo, para o Divino Pai Eterno, para a Santíssima Trindade. Uma salva de palmas. Vai, vai. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. E para quem passou por tribulação e ralou para te dar amor e dignidade de homem e mulher, uma salva de palmas mais forte. Vai, igreja!